The Flash, ou só Flash mesmo, né? O filme que foi vendido como um dos maiores eventos cinematográficos de todos os tempos. O filme que em sua campanha de marketing fez celebridades aclamarem ele e dizer que mudou suas vidas. O filme que introduziria o conceito de multiverso no DCEU e salvaria esse universo cinematográfico, trazendo frescura e sucessos futuros. O filme que traria diversas participações especiais multiverso afora, tal como Vingadores Ultimato e Homem-Aranha de Volta pra Casa, incluindo o retorno de Michael Keaton como Batman depois de mais de 30 anos desde sua última aparição. Filme que também traria de volta Ben Affleck como Batman oficial do DCU para uma última atuação do personagem. Filme que introduziria Supergirl, uma das maiores personagens da DC. Filme que adaptaria o arco ponto de ignição das HQs, o arco mais famoso e amado do personagem. E quando finalmente o filme saiu... Se eu fosse resumir The Flash pra vocês, eu diria que ele foi uma grande decepção. Deu no que deu. The Flash, um dos filmes mais caros e vendidos de super-heróis, acabou se tornando um dos maiores fracassos do gênero de todos os tempos. Incrível. Agora, por que esse filme foi um fiasco tão grande prometendo tanta coisa? Foram diversos fatores para que esse filme tenha sido a bomba que ele foi. E esses fatores variam desde um roteiro mal amarrado até um novo universo cinematográfico que já estava sendo desenvolvido desde aquela época por James Gunn. Antes de abordar esses motivos, vamos dar uma resumida no filme. O filme começa com o protagonista Barry Allen pegando um sanduíche para comer numa lanchonete antes de ir pro trabalho. Só que ele recebe uma ligação do Alfred, o mordomo do Batman, falando que o Homem-Morcego tá precisando de ajuda lá em Gotham e que o resto da Liga da Justiça não tá podendo ajudar. Barry coloca seu traje o traje feio do... Barry coloca seu traje e corre pra Gotham. Ele corre meio deslizando e o pessoal não gosta, mas eu gosto desse estilo dele correndo. Fica diferente da hora pra mim, mas a maioria não concorda. E o CGI também aqui é meio estranho, mas pra mim funciona o suficiente. O moleque chega na cidade que incrivelmente não tá de noite, fui reparar nisso só agora. Gotham de dia não é uma coisa que se vê sempre. E o Batman tá perseguindo uns bandidos que invadiram o laboratório do hospital de Gotham e saíram de lá com um vírus altos perigoso. E o hospital ficou tão avariado que tá até caindo. Flash salva a galera lá e tenta conter os danos, mas um dos lados do hospital começa a despencar e é ao lado do berçário, onde uma das enfermeiras e vários bebês caem lá de cima e meu Deus, essa mulher jogou o bebê. Não vem me dizer que foi sem querer, ela jogou a criança. O Flash salva aqueles bebês de CGI de qualidade duvidosa, colocando um no micro-ondas, mas tudo certo. Aí ele salva a mulher e um cachorro também. Quando ele termina lá, ele vai pra onde tá o Batman, que tá dando a vida pra perseguir aqueles manos e no fim ficar pendurado com um deles e com o vírus. Nessas horas falta preparo e ele tá pra cair com o vírus e infectar a cidade inteira. Mas ele é salvo pelo preparo do roteiro, colocando a Mulher Maravilha pra spawnar lá e fazer a participação especial mais gratuita de todas. E o Flash chega atrasado como sempre. A carinha dele. Rola uma piada do Laço da Verdade sobre sexo, todo mundo mete o pé. E vai se fuder, Flash do mesmo tamanho que o Batman não dá não, muito estranho. Barry vai pro trabalho atrasado como sempre, toma bronca do chefe e é destratado pelos seus colegas de trabalho. O Draco Malfoy e a Patty Spivot, que aqui é só chata mesmo, mas na série da CW, meu amigo. Aí ele encontra com a Iris West, que ele conheceu na faculdade e agora é jornalista. E ela começa a perguntar do pai do Barry, que tá sendo julgado de novo pelo assassinato da esposa há vários anos, mas agora com um pedido de libertação lá e os carai. Aí o Barry percebe que ela não quer falar com ele, só quer as coisas pra matéria, e mete o pé. Em casa ele recebe um pendrive do Bruce Batman, que usou sua tecnologia para restaurar um vídeo de segurança que serviria de álibi pro pai do Barry ser solto. Só que no vídeo não aparece o rosto do homem, aí é uma evidência inútil. Aí durante a ligação que ele faz pro pai dele, ele começa a ficar emocional e volta pra casa de infância dele, onde tem um flashback que mostra pra gente como a mãe dele morreu. Começa com ela dando um conselho sensacional pro próprio filho, falando: "Aí, mano, tem que desistir das coisas." Aí o pai dele sai pra comprar molho de tomate e quando volta, a mulher tá no chão sangrando porque alguém entrou na casa e meteu a facada nela. Aí o Barry do presente fica emotivo e começa a correr mais rápido do que nunca. E uma hora simplesmente ele quebra a barreira do tempo, criando uma cronosfera e percebendo que ele pode viajar no tempo. Rapidinho ele liga pro Bruce, e ao invés de correr pra Batcaverna pra conversar, não, ele faz o Bruce pegar o carro dele, atravessar quilômetros e quilômetros entre as cidades pra aparecer, falar que viajar no tempo é perigoso e que tem que aceitar nosso passado porque faz parte de quem somos e ir embora. Até no Zap podia ter rolado essa conversa. Na mesma hora aparece a Iris, querendo se desculpar por tentar tirar a informação dele, e os dois entram pra tomar uma cerveja que o Barry roubou do vizinho. Da hora que ela nem estranha o setup do Barry, que é super normal, deve se ver por aí. Durante a conversa, Barry começa meio que sem querer procurar maneiras de salvar a mãe dele. E ele tem uma epifania e diz que se ele voltar no tempo e colocar mais um molho de tomate no carrinho de compras da mãe dele, o pai dele não sairia de casa e poderia proteger a mãe dele se alguém entrasse na casa deles. Aí o Barry simplesmente vaza, deixando a menina lá na casa dele. Ele entra na cronosfera e começa a correr pelo tempo até o momento certo. E duas coisas pra dizer aqui. O CGI é muito estranho. Não é feio, só é estranho. Ó o Superman do Henry Cavill aí, ó.
bonecão 3D. E a outra coisa é, o Flash correr pra trás é ridículo, tá? Foda-se o conceito de retroceder o tempo, ridículo. Ele pula pra aquele dia, coloca o molho de tomate no carrinho e tenta voltar pro presente. Só que aí aparece um bichão preto dos raios roxos. Um outro velocista que mete a porrada no Barry e acaba jogando ele pra fora da cronosfera em um momento desconhecido. Barry aparece na frente da casa dele, rouba as roupas de um casal de velho, entra na casa e dá de cara com a mãe dele, Nora, Vivinha, e o pai dele, que eu esqueci o nome. E eles estranham que o Barry tá com um cabelo diferente e com cara de mais velho, mas só estranham mesmo. Aí o Barry, querendo viver a infância que ele nunca teve, manda uns papos tortos sobre passear no parque, brincar e sei lá o que. Até que ele vê sua contraparte daquela nova linha do tempo chegando em casa. Ele mete uma desculpa que tem que cagar e vai de encontro com o Barry 2, que leva um susto e desmaia. Barry descobre que Barry 2 tem 18 anos. Logo, eles estão em 2013. Barry voltou 10 anos no passado. Ele também percebe que Barry 2 é bobão, irritante para algumas pessoas, e que ele acabou vivendo a vida que Barry queria. Barry começa a pensar em alguma maneira de fazer Barry 2 esquecer que eles se encontraram e não cagar mais com a linha do tempo. Ele decide não apagar a memória do Barry 2 porque ele disse que hoje vai sair com a Iris, o West da faculdade, e Barry pensa que assim talvez eles fiquem juntos. Então quando ele tava metendo o pé, uma tempestade começa a se armar e ele percebe que convenientemente aquela era a mesma noite que originalmente ele ganharia os poderes. Aí ele começa a pirar porque se o Barry 2 não ganhar poderes, ele pode não ter mais poderes para voltar para casa e pode dar mais merda ainda na linha do tempo. Por isso eles dois vão pro laboratório da polícia, que foi onde Barry ganhou os poderes. Eles invadem um lugar vibrando, só que quando Barry 2 descobre que para ganhar os poderes ele tem que ser atingido por um raio, ele arrega e o raio acaba acertando os dois ao mesmo tempo. E Barry perde um dos dentes e os poderes dele são passados para o Barry 2. Eles vão pra casa do Barry 2, que é a mesma do Barry 1. A dos pais dele é o Barry 2 foi só pra lavar roupa. Aí o Barry começa a pensar em como voltar pra casa agora que perdeu os poderes. E o Barry 2, quando percebe que tem, fica maluco correndo por aí. Causa uma bagunça na cidade e fica pelado na rua. No dia seguinte, Barry decide treinar Barry 2 a correr como ele, acessar a cronosfera e levá-lo para o presente. Aí ele descobre que Martin McFly não foi interpretado por Michael J. Fox nessa linha do tempo. Ele também descobre que tá tendo uma invasão alienígena na Terra comandada pelo General Zod. Quem é General Zod? É o vilão do filme do Homem de Aço, aquele filme do Superman que iniciou esse universo lá em 2013, mesma época onde Barry tá agora. Ele conta que na linha do tempo original ele tentou ajudar as pessoas lá, mas só conseguiu salvar um moleque. Ele decide então que se ele reunir a Liga da Justiça mais cedo, ele pode impedir que metade de Metrópole seja destruída, que nem aconteceu no filme do Superman. Eles voltam pra casa, continuam a piada do De Volta pro Futuro e pesquisando, Barry percebe que ele cagou muito a linha do tempo, quase que apagando os membros da Liga da Justiça, exceto por um. Não tem Cyborg, não tem Aquaman, não tem Mulher Maravilha, não tem Superman, não tem Batman. Eu sou o Batman. Os Barrys vão para Gotham atrás de Bruce Wayne para ajudar em alguma coisa, só que o que eles encontram é um Bruce todo velho, caquético, fudido, aposentado do INSS. Aqui é o retorno do Michael Keaton ao papel que ele interpretou em Batman de 1989 e Batman Returns de 91. Filme meia boca por sinal, hein? Aqui ele manda o papo de que Gotham agora é uma das cidades mais seguras do mundo, como se isso fosse possível, e que não precisa mais do Batman. Aí Barry explica a cagada, mas não entende porque o Bruce tá mais velho, sendo que o que ele mudou foi bem depois do nascimento do Bruce. E o Batman manda uma metáfora dos multiversos e das linhas do tempo, falando como uma coisa em um ponto pode alterar outra em outro ponto porque a parada não é linear. Como ele sabe disso, sendo que o filme dele não tinha nem Robin, quiçá outros super-heróis ou conceito de viagem no tempo? Foda-se, ele não teria explicação. Barry diz então que eles têm que achar o Superman para combater o Zod, já que agora não é certeza que ele vai aparecer que nem em Homem de Aço. Mas o velho Bruce recusa, porque ele tem um arco de retorno triunfal dele, tá muito cedo ainda pra isso. Os Barrys invadem a Batcaverna. Barry usa o Batcomputador, mas não consegue achar nada sobre o Superman ou Clark Kent. Não o Clark certo, pelo menos. Enquanto isso, o Barry 2 tá só criança descobrindo o Batmóvel. Barry manda um discurso pro Batman velho, que decide ajudar, e entrega pra ele uns arquivos sobre um meteoro que trouxe uma pessoa do espaço e que tá sendo mantida presa na Sibéria. Bruce veste uma versão modernizada do traje de 91 e puxa uma nave. Os três patetas vão de Batwing até a Sibéria e invadem a base militar. Quando eles são vistos, rola uma chuva de bala e uma cena que mostra que o diretor Andy Muschietti, que é o diretor desse filme, pode sim dirigir o tal novo filme Batman do novo universo de James Gunn. Eles encontram o prisioneiro, mas percebem que não é o Clark, é uma garota. O Batman simplesmente caga e quer ir embora e deixar a menina lá. Você pode pensar que não é do feitio do Batman fazer isso, mas esse Batman que matava sem dó nem piedade nos filmes dele, então tá susto. Eles tiram a mulher de lá, que quando entra em contato com a luz do sol, como qualquer kryptoniano, vira quase um deus e desce o cacete em todo mundo que tinha prendido ela. Na mansão Wayne, ela revela ser Kara Zor-El, prima de Kal-El, o Superman, que foi enviada para cuidar dele, já que ele veio pra cá ainda bebê. Ela mete o louco, veste a roupinha dela e diz que a humanidade não merece ajuda contra o Zod, e que ela tem que achar o primo dela. Só que depois ela testemunha o Zod matando uma galera e volta pra ajudar. Ficando sem opções, Barry decide que vai recriar o acidente que lhe deu poderes para ver se pode recuperá-lo. Só que dá altas errado, o menino é eletrocutado pra caramba e fica quase morto lá. Até a cara aparecer, levar ele pro céu pra tomar, sei lá, o quarto raio do filme.
Quando ele acorda, ele percebe que recuperou os poderes. Barry e 2 usurpam um dos trajes do Batman e pinta de vermelho pra fazer um traje adaptado pra ele. Agora eles têm 2 Flashes, uma Supergirl e um Batman velho caquético, que manda uma referência ao filme original e vão pra batalha. E essa é a Liga da Justiça desse filme. É eles contra um exército kryptoniano. Vai dar boa. O Batman fica voando e dando tiro por aí. Cara vai falar com o Zod e os Flashes ficam lutando contra os soldados na Terra. Aí o Barry manda a contradição mais rápida da história do cinema. Neles, tá? Se acalma, vamos começar com aqueles caras ali. Sim, são kryptonianos e a gente não vai conseguir matar eles. E depois uma referência a Barbie por algum motivo. Anda, Barbie. Vamos, Barbie? O cara confronta Zod, que diz que achou a nave de Kal-El e que a criança não sobreviveu. Aí começa uma porradaria franca entre eles, só que o Zod vai lá e mata ela. Depois disso, o Batman também morre porque falhou o assento ejetor da nave dele. Foda. Os 2 Flashes se reúnem. Barry 2, que tava apaixonadinho pela cara, usa a dor de ver ela morrer pra correr mais rápido e assim os dois acessam a cronosfera. Eles voltam no meio da batalha, só que aqui acontece o furo de roteiro que mais me dá raiva nesse filme. Pega a visão. Quando Barry 1 volta no tempo, eles se encontram e coexistem com o Barry 2. No fim do filme, Barry 1 e Barry 2 voltam no tempo alguns minutos durante a batalha. Então tem que haver o Barry 3 e 4 lá, mas não tem. Até dá pra ver 4 Flashes no momento que eles voltam, mas depois disso, Barry 3 e 4 deixam de existir. E é o filme indo completamente contra as regras que ele mesmo estabeleceu, vai tomar no cu. O problema é que a morte da Kara e do Bruce é uma intersecção inevitável, como foi introduzida por Bruce na metáfora do macarrão. Ou seja, eles sempre vão morrer naquele momento. Não importa quantas vezes os moleques voltem no tempo, é isso que acontece. Depois de algumas tentativas, Barry 1 segue o conselho que a mãe dele deu pra ele aquela vez, de que você tem que desistir às vezes. E desiste. O Barry 2 tá ficando maluco e não parando de voltar no tempo e tentar salvar a Kara. Nessas horas, o Barry percebe que o Bruce da linha do tempo dele tava certo, e que ele não devia mexer com o tempo. Ele decide voltar e desfazer a parada do molho de tomate. Só que o Barry 2 não quer deixar, ele quer continuar tentando. Até que do nada, aquele velocista preto dos raios roxos do começo do filme aparece. E é revelado que ele é na verdade o Barry 2, que passou muito, mas muito tempo tentando e não conseguiu. Ele fez Barry 1 voltar no tempo pra 2013 para que ele pudesse ser criado, fazendo um paradoxo infinito. É bem parecido com a história do Savitar da série de TV do Flash. Apesar de não citar o nome, eu acredito que seja uma outra versão do mesmo personagem. Enfim, quando esse possível Savitar vai tentar matar Barry, Barry 2 se joga na frente. Se Barry 2 morre, Savitar também morre. Esqueci de falar, mas nessa hora é quando acontecem as grandes participações multiversais. E é horrível. É só um trecho muito longo de uns bonecos de CGI mal feito aparecendo, assim, tipo Batman, Superman, Nicolas Cage. É uma merda. Além de ser feio, não tem o menor peso na trama. São uns bonecos que deviam emocionar a galera, mas só deixa o filme mais triste mesmo. Com todo mundo morto, Barry decide voltar pro supermercado e tirar o molho de tomate do carrinho da mãe dele. Rola uma despedida lá também, sem a mulher saber que é o filho dela mais velho. Que você pode até achar emocionante, mas eu acho muito esquisito. É fofa a ideia dela consolar um moleque aleatório que claramente tá passando por um momento difícil, mas sei lá, não me desce essa cena aí não. Aí o Barry volta pro presente e parece que tá tudo certo como sempre foi. No dia seguinte ele vai até a audiência do pai dele e aqui rola o momento mais merda do filme todo. Pega a visão. No vídeo, o pai do Barry agora tá pegando um molho de tomate na prateleira de cima. E aparece o rosto dele. E ele é inocentado depois de todos esses anos. Isso significa que o Barry não consertou o que ele tinha feito. Ele só mudou a ação. Ele trocou de lugar os molhos de tomate pro pai dele olhar pra cima. Isso invalida completamente o arco de personagem que foi trabalhado em 2 horas e meia de filme. Ele não consertou a cagada, ele só fez outra menor. Tanto que quando ele sai do tribunal, o Bruce Wayne que tá lá não é o do Ben Affleck, é a porra do George Clooney, de Batman e Robin. Vai tomar no cu. Essa parada me deixa puto com esse filme. E acabou. Vamos lá. Esse filme tem diversos problemas, tanto internos quanto externos. Não sei nem por onde começar, mas já adianto que o fracasso desse filme não é apenas culpa da qualidade dele. O problema já começa com o universo apresentado. O DCEU, que surgiu em 2013, comandado por Zack Snyder, é uma bagunça completa. A visão que o mano tinha era de poucos filmes e era bem diferente do que se espera de um universo cinematográfico da DC. Tanto que os fãs ficaram com o pé atrás desde o começo. E no fim deu no que deu. Um universo completamente bagunçado, com o estúdio interferindo em praticamente todas as produções. A visão do Zack Snyder que não agradava e tudo mais. Nem quando eles tiraram o Snyder do poder deu certo, porque aí a bagunça tomou conta. Cada diretor foi pra um lado e mesmo que tenha dado resultado com Shazam e Aquaman, cada vez mais funcionava menos como um universo. Aí o próprio Ezra Miller, ator do Flash, que já tinha uma parcela que não curtiu ele desde o começo, é flagrado atacando uma fã. Aquilo não foi muito longe, porque rolou uma desculpa que era uma brincadeira, uma encenação ou algo assim. Nunca ficou claro o que aconteceu direito, mas anos depois, acho que mais ou menos um ano antes do lançamento de Flash nos cinemas, o Ezra Miller meteu um louco e brigou com pessoas no Havaí, invadiu a casa de um casal de amigos, roubou vinho, bateu em um cara que tava jogando dardos, não jogou dardos em um cara, só bagunça. Teve até uma acusação de abdução de menores e sei lá mais o que. Acabou que naquela época ele foi demitido publicamente do papel de Flash, e mesmo quando ele começou um tratamento
inicialmente ficou fora dos holofotes por um bom tempo, ele ainda foi afastado da campanha publicitária do filme. Ou seja, o ator e personagem principal não iria poder aparecer em eventos, dar entrevistas e divulgar o filme dele. Essa função ficou toda pro elenco coadjuvante. O problema Ezra Miller foi com certeza um dos maiores desse filme. Com o já declarado fracasso do DCU, a Warner procurava alguém que pudesse rebutar tudo e planejar um novo universo coeso. E no fim de 2022 anuncia James Gunn como CEO da DC Studios, e quem iria planejar e produzir todo esse novo universo. No ano seguinte, 2023, ainda haviam 4 filmes DC para estrear. Eram eles Shazam 2, Flash, Besouro Azul e Aquaman. Acontece que, provavelmente por pressão dos executivos, James Gunn teve que revelar seus primeiros planos muito antes da hora. Em janeiro de 2023, nós já tínhamos o anúncio do novo universo e dos primeiros filmes e séries que seriam produzidos, como o primeiro filme do Superman que já tá em produção. Isso aí foi um tiro no próprio pé, hein? Porque todo mundo agora sabia que o DCU tinha realmente ido pro saco. Porque eles iriam gastar seu precioso dinheirinho indo ver filmes que tinham grandes chances de serem ruins e que não dariam em nada, porque o reboot tava vindo aí. Aí todos esses 4 filmes fracassaram nas bilheterias. Alguns conseguiram se salvar de maneiras diferentes, mas Flash foi o mais prejudicado de longe. O orçamento desse filme inicialmente era de 220 milhões de dólares, o que já era uma baita grana. Mas com refilmagens e problemas de produção, esse orçamento chegou a bater 300 milhões. E não pense que se esse filme batesse 300 milhões em $1, ele já estaria lucrando. Porque além do custo de produção, tem o custo de marketing, que foi bem pesado. Já que além de pôsteres e cartazes, esse filme contratou muita gente famosa para reforçar a divulgação. Então eu acredito facilmente que esse filme teria chegado a 450 milhões de dólares. É muito, mas muito dinheiro gasto. E a bilheteria teria que ser estrondosa para se pagar. O que não aconteceu. The Flash fez cerca de 270 milhões de dólares nas bilheterias. E até aquele momento se tornou o maior fracasso de bilheteria de todos os filmes de super-herói da história. Assim tinha ninguém. Quando eu olhei de novo, 2 monstrão, todo peludão. Era o lobisomem. Aí eu já corria. O fracasso de The Flash é inegável, mas o filme não é de todo ruim não. Ele tem muitos problemas grandes, como a contradição das próprias regras de viagem no tempo, e o personagem não aprender porra nenhuma porque ele comete o mesmo erro no fim do filme. Mas o filme é assim divertido. É uma aventura legal do Flash. O erro desse filme foi toda a expectativa criada sobre ele. Não especificamente dos fãs, mas o do estúdio mesmo. O estúdio resolveu usar esse filme como ponte, resetando o universo atual e trazendo algo novo, para que o novo CEO, que ainda seria escolhido, decidisse o que fazer dali pra frente. Por isso ele foi vendido como o ápice daquele universo, o grande evento, o que ele não é. Infelizmente ele foi vendido e se vendeu assim, mas o filme não passa de uma aventura pessoal do Flash. E ele seria muito mais amado se fosse apenas mais um filme no DCU, que brinca com elementos de outros filmes, mas que não se compromete com nada. Eu já deixei bem claro os maiores problemas de roteiro desse filme, mas de resto, eu acho ele muito divertido. As cenas são bem dinâmicas, o ritmo do filme funciona muito bem, as cenas de ação são bem legais, e essa parte é mais de gosto mesmo, mas eu gosto bastante de ver esse Flash usando os poderes dessa forma. A história é inspirada no ponto de ignição, o Flashpoint, mas não é nem de longe uma adaptação. É uma história totalmente nova, que tem ideias muito legais, mas que nem sempre consegue usar o potencial que tem. Inclusive sobre essa história de que esse filme deveria ser algo mais simples inicialmente, ele realmente era. Nós temos relatos de que a ideia original era o Flash e o Cyborg viajando pelo multiverso em uma aventura isolada dos dois, mas esse filme demorou muito tempo para ser feito, passou na mão de muitos diretores antes de cair no colo do Muschietti. Teve toda aquela treta do Ray Fisher por conta das acusações de coisas que aconteceram no set da Liga da Justiça e tudo mais, mas isso não é assunto para agora. Para finalizar eu digo, The Flash é sim um filme legal e divertido. Bom é outra história, mas eu acho que ele consegue ser o filme legal do Flash. Mas só isso, não espere nada dele, nem um roteiro coeso, porque aí sim você vai se decepcionar. Pra mim, The Flash consegue uma nota 6, longe, mas muito longe de ser perfeito. Mas ele é extremamente assistível e é um ótimo passatempo. Se assistir sem pretensão, você vai se divertir, mas realmente não acho que ele mereça ser chamado de um bom filme. Não sei nem se descendo, porque esses problemas de roteiro no final do filme afundam ele mais ainda. Quer saber? Joga pra 5 essa nota aí. Esses erros no fim do filme me deixam muito triste mesmo. Dito isso, o traje de Power Ranger é bem melhor do que esse aqui que tenta ser fiel, mas só fica estranho mesmo.